A maldição do corvo de obsidiana. A bruxa solitária. Em uma cabana decrépita e isolada, escondida sob a sombra perpétua de carvalhos retorcidos, vivia Isadora. Ela não era uma bruxa das ervas e da luz da lua. Isadora era alimentada por uma ambição fria e uma inveja corrosiva. Seus feitiços eram fracos, sua magia insignificante. Cansada da mediocridade, ela buscou o único poder, o poder do abismo, o pacto de sangue. Em uma noite sem estrelas, no topo de um rochedo conhecido como o Dente do Diabo, Isadora convocou aquilo que não deve ser nomeado. A presença de Mortos, um dos arquidemónios menores, fez o ar gelar e o chão tremer. Que você oferece, mortal, para beber da minha força? Sua voz um coro de sussurros dolorosos. Isadora não hesitou. Ela estendeu a mão pálida sobre um pergaminho manchado de fuligem. Eu ofereço a minha alma interna, após a morte, em troca quer 30 anos de poder absoluto nesta terra. Quer que todos os meus feitiços se tornem realidade e que ninguém se atreva a cruzar o meu caminho. Mortos sorriu, um movimento que revelou dentes longos e escuros. 30 anos de terror e glória, um preço justo, bruxa. Você terá o que deseja. E para selar o nosso acordo, você carregará a marca do meu corvo. Ele será o testemunho da nossa união e o arauto da sua ascensão. Um corvo de obsidiana maciça surgiu de fumaça sulfurosa, pousando no ombro de Isadora. O pássaro não tinha vida. Era uma estátua fria, mas seus olhos, duas ametistas brilhantes, pareciam ver tudo. Com uma punhalada rápida em seu dedo, Isadora assinou o pergaminho com o seu sangue. O reinado do terror. O poder veio com uma inundação. Isadora não mais sussurrava encantamentos. Ela decretava a realidade. A aldeia vizinha, antes cética e zombeteira, aprendeu a temê-la. Colheitas apodreciam com olhar de desaprovação. Rivais viraram pedra sobre a sua maldição. Ela se tornou bruxa do corvo, uma lenda viva e nefasta. Os anos voaram. Isadora acumulou riquezas, juventude roubada e a satisfação cruel de ter esmagado todos os seus inimigos. Ela se assentava em sua cabana, agora uma maçã sombria e imponente, observando o mundo através dos olhos do corvo da obsidiana. Ela estava invencível, inquestionável. No 29º ano, Isadora estava no auge. No entanto, ela começou a sentir um frio persistente, uma sombra nos cantos dos seus cômodos, que a magia não conseguia dispersar. O corvo da obsidiana, antes silencioso, começou a emitir um tic-tac seco e ritmado, como um relógio inexorável. Ela tentou prolongar o pacto, convocando mortos, mas o demónio não respondia. Ela tentou desfazer o acordo, mas o pergaminho havia se desentregado no momento em que ela assinou. Seu poder, embora ainda absoluto, parecia mais pesado, mais esforçado. O final trágico. A meia-noite do último dia do 30º ano chegou. Isadora estava parada no centro das suas salas rituais, com a pele pálida e os olhos arregalados. O tic-tac do corvo da obsidiana cessou. A estátua da obsidiana, que por 3 décadas havia sido a testemunha fria de sua glória, ganhou vida. Seus olhos de ametistas brilharam em um vermelho demoníaco. O corvo cravou as suas garras de obsidiana no ombro de Isadora, e em vez de um grasnido, soltou um som de sino que rachou o ar. As palavras de Mortos ecoaram, não da boca do demónio, mas do corvo. Os 30 anos de poder terminaram, a alma é de vida e o arauto tem a honra de coletar. O corvo da obsidiana não o matou imediatamente. Em vez disso, ela começou a absorver o poder que Isadora havia roubado. A bruxa sentiu-se esvaziada, não apenas da sua magia, mas da sua essência vital. A juventude roubada fugiu, deixando a sua pele enrugada e acinzentada em segundos. Ela tentou conjurar um feitiço, qualquer um, mas suas palavras eram apenas um sussurro fraco. O corvo da obsidiana, agora pulsando com o poder dela, voou da cabana e desapareceu na escuridão. Isadora desabou. Ela não estava apenas morrendo. Ela estava sendo revertida. No final, Isadora não foi levada para o inferno por um demónio majestoso. Em vez disso, ela foi encontrada na manhã seguinte pelos aldeões que finalmente tiveram coragem de investigar. No chão da maçã, agora voltando a ser uma cabana decadente, havia apenas um punhado de cinzas, aninhado nas cinzas. Os aldeões encontraram algo mais terrível, uma pequena estátua de cera sem forma, exatamente do tamanho de um feto,
com uma expressão de terror petrificado. Isadora não apenas perdeu sua alma, ela foi desfeita, reduzida à sua forma mais primária e significante, um mero recipiente vazio de terror. A única coisa que restava de sua ambição era a sombra da sua maldade que pairava sobre os carvalhos. E o silêncio fúnebre de onde o corvo de obsidiana havia pousado. A lenda do corvo de obsidiana, o fim trágico de Isadora, não trouxe paz para a aldeia, mas sim uma nova forma de terror. Após encontrarem as cinzas e a figura de cera, os aldeões compreenderam o horror do pacto. A cabana foi queimada até os alicerces, mas a maldição permaneceu na névoa do silêncio. O testemunho silencioso. A lenda que se espalhou dizia que o corvo de obsidiana não era apenas o emissário, mas o reservatório da maldade e do poder de Isadora. Ele havia levado consigo toda a energia arcana da bruxa para mortos, deixando a terra estéril de magia, mas cheia de má sorte. A marca de mortos. A principal razão do medo era que a assinatura do demónio, o corvo, havia se tornado um presságio. Sempre que uma grande tragédia se abatia sobre a aldeia, uma praga, um incêndio inexplicável ou uma morte repentina, era precedida por um sinal. Os olhos da meia-noite. Em noites de lua nova, quando a escuridão era total, alguns juravam ver 2 pontos de luz vermelha, como as mestiças demoníacas da estátua, pairando no alto dos carvalhos onde Isadora vivia. Eles acreditavam que o corvo ainda vigiava, escolhendo a sua próxima vítima. A lição do pacto. A história de Isadora e o corvo de obsidiana tornou-se mais do que um conto de terror. Tornou-se um aviso severo contra a ambição desmedida e a busca por atalhos para o poder. O demónio nunca dá, ele apenas empresta. E quando o empréstimo acaba, ele não só leva o que é dele, mas também tudo o que você usou para pagar, diziam mais velhos aos jovens curiosos. Acredita-se que, enquanto a estátua de cera de Isadora não for destruída, ela está enterrada em um local secreto, pois ninguém se atreve a tocá-la. O corvo da obsidiana continua a ser um sinal frio de que o tempo de alguém está a terminar. O segredo no altar quebrado. A figura de cera de Isadora, que gostou da sua alma revertida, foi o item mais temido, e por isso o mais cuidadosamente escondido da aldeia. Os anciãos a enterraram sob as ruínas de uma antiga capela que ficava nos limites da floresta, um lugar já profanado e esquecido. Elias e a descoberta. Elias era um jovem lenhador, cético por natureza e prática dos seus caminhos. Ele desdenhava as histórias do corvo e da obsidiana, chamando-as de contos de fadas para manter as crianças na linha. Um dia, enquanto procurava por madeira na área da capela em ruínas, a velha terra cedeu sob os seus pés, revelando uma pequena cripta de pedra. Curioso e ambicioso, Elias esperava encontrar algum tesouro na antiga igreja. Ele cavou o buraco. No centro da cripta, envolta em trapos envelhecidos e amarrada com cipós secos, estava a figura, uma pequena forma mole de cera, sem traços claros, mas que irradiava um frio sobrenatural. Era a estátua de Isadora. O toque e a maldição. Elias não sentiu medo, apenas desapontamento. Pensou que era um brinquedo velho ou amuleto sem valor. No momento em que os seus dedos envolveram a cera fria, ele sentiu um impulso gelado percorrer o seu braço e penetrar o seu coração. Naquele instante, a escuridão da floresta pareceu ganhar vida. Elias não viu o corpo da obsidiana, mas ouviu o tic-tac seco rítmico que Isadora ouvira em seus últimos dias. O som era alto demais, como um tambor batendo dentro da sua cabeça, anunciando a contagem regressiva. Elias tentou largar a figura, mas ela estava grudada em sua palma. Ele correu para a aldeia, gritando o tic-tac ensurdecedor. A tragédia. Ao chegar à praça, os aldeões ficaram horrorizados. Eles não olhavam para Elias, mas para a sombra escura que se agitava em seu ombro. Uma nuvem sem forma que se movia com movimentos frenéticos do lenhador. O tic-tac parou bruscamente. Elias gritou, mas não um grito de dor. Era um grito de realização cruel. Ele entendeu o que estava segurando. Ele estava segurando a essência do pacto que ainda estava por pagar. Ele tentou atirar a estátua longe, mas a figura de cera derreteu rapidamente em sua mão, transformando-se em um líquido preto e viscoso que escorreu pela sua pele e foi absorvido.
Elias caiu de joelhos. Em vez de morrer, ele foi transformado. A ambição fria de Isadora, o desejo de poder a qualquer custo, preencheu o vazio em sua alma. O cético lenhador não mais via a aldeia como lar, mas como um rebanho de tolos. Com um sorriso lento e sombrio, os olhos de Elias ganharam um brilho doentio. A lenda diz que o corpo de obsidiana encontra um novo portador, sempre que a estátua de cera é perturbada, canalizando a maldade residual de Isadora. Elias se tornou o próximo terror da aldeia. Um homem comum possuído pela fome de poder da bruxa, provocado que o demónio nunca está satisfeito. Elias, o portador da ambição. A transformação de Elias não foi um grito de horror, mas o silêncio ameaçador. A energia de Isadora, misturada com o toque de corvo da obsidiana, não lhe deu o poder total de um pacto fresco, mas sim a mente pervertida e a fome insaciável de uma bruxa. O novo regime. Elias, o lenhador, nunca mais pegou um machado para trabalhar. Seus olhos, agora frios e calculistas, se voltaram para o líder da aldeia. Um velho bondoso perfeito Arthur. O declínio silencioso. Elias começou com sutileza. Ele plantou rumores e mentiras venenosas. As palavras agora imbuídas de uma malícia sobrenatural que se espalhavam como uma doença. As pessoas que confiavam no perfeito Arthur subitamente se voltaram contra ele, lembrando-se de velhas mágoas há muito esquecidas. O tic-tac pessoal. Enquanto Isadora ouviu o tic-tac em seus últimos dias, Elias o ouvia constantemente, mas de uma forma diferente. Era o som do seu próprio relógio de ambição batendo, forçando-o a buscar mais, a não descansar. O corvo de obsidiana havia ensinado a ele que a estagnação levava à derrota. A manipulação das ervas. Elias não sabia magia formal, mas a maldade de Isadora deu-lhe um instinto perverso. Ele começou a envenenar sutilmente a comida e a água. Não o suficiente para matar, mas o suficiente para causar doenças e fraquezas. A ascensão fria. Em menos de um mês, o prefeito Arthur foi deposto acusado de incompetência e de ter perdido a benção dos céus. Elias, o cético lenhador, que de repente parecia tão energético e confiante, foi aclamado como novo líder. No entanto, o corvo da obsidiana exigia um preço. O vício no poder. Elias descobriu que para manter a influência gelada da maldição, ele precisava constantemente exercer o poder de forma cruel. Cada ato de bondade diminuía o frio em seu peito e ele temia que, se fosse bom, acabaria com as cinzas. O reflexo vazio. Elias evitava espelhos. Quando ele se olhava, via por um instante não o seu próprio rosto, mas o espectro pálido e odioso de Isadora olhando através de seus olhos. Sorrindo com a sua nova glória, Elias se tornou um tirano frio, mesquinho e eternamente insatisfeito. A aldeia trocou uma bruxa temida pela distância por um demónio na praça principal, provando que a verdadeira maldição não era o corvo, mas a semente de corrupção que ele plantava na alma humana. O feitiço da criança e do carvalho, a contramedida. Os aldeões entenderam que não poderiam lutar contra Elias, pois ele não era mais apenas um homem, mas um receptáculo de maldade de Isadora. A batalha não era com aço, mas com fé e resistência silenciosa. A convocação da anciã. A última esperança da aldeia residia em Elara, uma anciã respeitada, que, embora não fosse uma bruxa, era a única que se lembrava dos rituais antigos e das proteções antes do tempo de Isadora. Ela sabia que a maldição do corvo se alimentava em desespero e isolamento. Elara convocou os aldeões na calada da noite, não para a luta, mas para a união. O feitiço do cordão de vida. O feitiço de proteção que Elara ensinou era simples, mas exigia um sacrifício de esperança mútua. O doador de fé, um recém-nascido que era pura inocência e não tinha ambição, foi simbolicamente escolhido. A mãe da criança doou um pequeno mecha, cabelo do bebê, representando o futuro sem mácula. O receptáculo de memória, um pedaço de casca do carvalho retorcido, o mais antigo da floresta que havia sobrevivido à bruxa, foi colhido. A casca representava a memória da comunidade e a resiliência da natureza. O cordão da vida, o cabelo da criança e o pedaço de carvalho
foram triturados juntos e misturados com sementes de ortiga para afastar a maldade e sal marinho para a purificação. A unidade. A mistura foi tão distribuída e implantada em pequenos vasos ou enterrada em torno de cada soleira da porta da aldeia, formando um círculo protetor invisível. A proteção. O feitiço da criança e do carvalho não visava destruir Elias, mas negar-lhe o alimento. Onde o feitiço estava plantado, as palavras envenenadas de Elias perdiam a força. As mentiras dele voltavam para ele como confusão, e os seus discursos inflamados eram recebidos com silêncio e rostos inexpressivos. A união da comunidade simbolizava pelo círculo protetor, impedia que o vício de Isadora por isolamento e inveja se enraiassem. Elias tentou lançar ordens cruéis, mas os aldeões protegidos pelo feitiço recusavam-se a cumprir as suas ordens mais perversas, alegando esquecimento ou falha no entendimento. A maldição do corvo de obsidiana dependia do desespero e da manipulação. Ao se unirem e protegerem as suas casas com fé no futuro, a criança e a resiliência, o carvalho, os aldeões, tornaram o poder de Elias oco. Ele era o líder, mas ninguém o seguia de verdade. Isso enfureceu Elias, pois a maldição exigia ações. O destino de Elias, a dissolução da ambição. O feitiço da criança e do carvalho não matou Elias, mas o sentenciou a algo pior para o portador da maldição, a insignificância. O vazio do poder. Elias estava no ápice do seu controle, sentado na antiga cadeira do prefeito, mas sentia-se cada vez mais isolado. As pessoas o obedeciam, mas sem convicção, com os olhos fixos na soleira das suas portas, onde o cordão protetor estava enterrado. O tic-tac em sua cabeça, antes um tambor incitante, tornou-se um zumbido irritante e distante. A maldade de Isadora exigia um medo de sobrevivência genuína para se alimentar. Sem isso, ela começou a definhar. Elias tentou os atos extremos. Ele ordenou prisões e confiscos, mas os guardas agiam com lentidão inexplicável, cometendo erros burocráticos que atrasavam a execução das suas ordens. A burocracia e a incompetência se tornavam as armas mais eficazes da aldeia. O grito final. Certa noite, Elias não aguentou mais o silêncio e a frieza. Ele correu para a praça principal, gritando ordens incoerentes, tentando coagir os aldeões a ajoelharem. Ninguém se mexeu. As janelas das casas permaneceram escuras e silenciosas. Eles não o odiavam mais. Eles o ignoravam. O ódio de Isadora em Elias não suportou a indiferença. Ele começou a se contorcer e a escuridão viscosa que havia absorvido a cera de Isadora começou a reverter o processo. A maldade estava o abandonando, pois não podia se sustentar. A lenda diz que Elias não morreu por um golpe ou doença, mas por uma dissolução de propósito. O poder o deixou, e ele ficou com o vazio da sua própria alma pequena, que havia sido completamente suplantada pela ambição. Quando a influência de Isadora se retirou, a força vital de Elias, que havia sido usada como combustível para a maldição e o pecado do vazio. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram Elias na praça. Não havia cinzas ou figura de cera desta vez. Havia apenas um homem velho e fraco. Elias havia envelhecido décadas em uma noite. Um corpo que parecia ter esquecido como respirar. Ele tinha uma expressão de confusão e terror vazios no rosto. O mais assustador foi que os anciãos notaram. Não havia sombra sobre o corpo de Elias. Mesmo com o sol forte da manhã, a alma de Elias havia sido consumida e descartada. O corvo de obsidiana nunca mais foi visto nas proximidades da aldeia. Ele levou a essência da maldade e do poder roubado para o seu mestre, deixando para trás apenas a lição. O preço de um pacto com o demónio não é apenas a alma, mas a perda completa da própria existência. Após o uso, a história de Elias se tornou um sussurro sombrio. Não vende a sua alma. O demónio não valoriza a moeda. Ele valoriza o uso que fará dela. Com o fim de Elias, a maldição do corvo de obsidiana finalmente se dissipou da aldeia, mas deixou cicatrizes profundas. O destino do carvalho. O feitiço da criança e do carvalho continuou.
Os aldeões, temendo que a maldade pudesse retornar, fizeram dele uma tradição. A cada ano, uma nova mecha de cabelo de uma criança recém-nascida era plantada ao redor das suas casas, com uma nova lasca do carvalho retorcido. O carvalho, símbolo de resistência silenciosa, tornou-se um monumento vivo contra a ambição. A área onde a cabana de Isadora e a capela em ruínas ficavam foi cercada e deixada intocada. Um lembrete natural de que há algures onde a ganância não deve se enraizar. A lição do pacto. A história da bruxa Isadora, do corvo da obsidiana e do lenhador Elias não foi contada para amedrontar, mas para ensinar. A maior lição que a aldeia carregou foi o poder vindo de um pacto sombrio. É efêmero e sempre exige um preço maior do que o combinado. O corvo da obsidiana, o mensageiro da cobrança, não estava interessado no bem ou no mal. Ele estava apenas interessado no cumprimento do contrato. A aldeia encontrou a paz, não através de feitiços poderosos, mas através da sua união resiliente e da escolha diária de valorizar o que era bom e simples. Em vez de cobiçar o que era rápido e sombrio, eles finalmente entenderam que para lutar contra o demónio, eles precisavam apenas se recusar a ter medo. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de subscreverem e deixarem um like. Até à próxima!